O meu bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais este vídeo. Meus amigos, irmãos, sinceramente eu espero que este vídeo alcance, né? E peço até que vocês que me assistem me ajudem a nós tentar levar esse vídeo a aquelas pessoas assim que não querem ouvir o evangelho. Eles dizem assim, não, o cara te descarta de alguma maneira. A intenção deste vídeo, amada, é mostrar ao pecador, devido a ele não conhecer as escrituras, o que ele está perdendo. Sabe, eu acreditava assim, antes, quando eu não entendia nada, que a pessoa teria que tipo assim, pagar os seus pecados com o seu próprio esforço. Eu pensava dessa maneira, eu olhava, eu mesmo, muitas coisas que eu fazia errado, eu pensava, ó, pensar que nem eu, acho que não tem jeito. Eu andava armado, eu tinha vontade de cometer crimes, enfim, uma série de coisas. Eu pensava, Deus não compactua com isso. E realmente, Deus não compactua com esse tipo de coisa, né? Mas o que é preciso, amado, é o pecador saber que ele tem oportunidade, que ele tem a chance, e que enquanto ele não conhece a verdade, ele está perdendo essa chance. A maneira de falar para o ímpio, amados, é o Espírito Santo que dá, é o Espírito Santo que vai trabalhar na vida do pecador e conduzir ele ao arrependimento. Não adianta, amado, nós tentar palavras bonitas e inventar coisas para tentar convencer o pecador. Devemos apenas, amado, nós pôr, né, à disposição do nosso Deus, à disposição do Espírito Santo, usar a palavra como está escrita de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né, anunciado pelos apóstolos, e então ter a confiança que a obra do Senhor e é Ele quem a completará. Nós somos apenas porta-vozes da vontade do Senhor. Tá certo? Então eu conto com vocês que assistem os vídeos de divulgar e tentar mostrar para as pessoas que às vezes querem servir a Deus, têm vontade de se converter, quer se salvar, mas tem medo de crer. Por coisa que é tão fácil. Vamos então aos estudos? Como vocês podem ver aí, o título desse nosso vídeo de hoje é mais assim um título evangelístico, né? A oportunidade do ímpio, a oportunidade do pecador, ele saber através das escrituras que há uma chance, que não perca essa chance, pelo seguinte, que enquanto nós estamos com vida neste corpo, nós temos a oportunidade, depois não tem mais. Sabe? Então vamos às escrituras sagradas e vamos ver algumas passagens, são muitas, a Bíblia é extensa, né? Nós vamos ver algumas passagens que já é possível que a pessoa, né, na ação do Espírito Santo, seja convencida. Então vamos lá. Nós temos aqui como primeiro versículo, vamos ver esse Romanos, capítulo 10, versículo 3. Aqui, amados, esse versículo, ele fala do povo de Israel. Você sabe que os judeus até hoje, eles não aceitam Jesus como o Salvador, como o Messias. Eles rejeitaram. E por que eles rejeitaram? Por que eles rejeitaram o Messias? Porque Jesus veio, fez tantos milagres, tantos sinais, mostrou para eles, inclusive todos aqueles sinais que estão escritos na Bíblia, a própria Bíblia nos informa que é para que creiam que Jesus é o Filho de Deus. Principalmente os judeus que precisavam ver sinais.
Nós não precisamos, amado, porque é só nós olhar para a natureza e nós já vemos o poder de Deus, a mão de Deus. Nós ler as Escrituras e nós saber o que Jesus fez. Eu ver as profecias e nós confrontamos tudo. Não fica dúvida de que Jesus Cristo, aquele que foi crucificado lá em Jerusalém, realmente era o Filho de Deus. Mas vamos ver então o que é que o apóstolo Paulo fala aqui a respeito do seu povo, porque o apóstolo Paulo era judeu, né? Então, do povo dele, aquele povo ali, por que eles não aceitaram Jesus Cristo como seu Messias? Veja, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, aqui é a chave da questão. E procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. O que acontece, mano? Os judeus, eles tinham a Torá, a lei, né? Eles eram guiados por a lei, que a lei de Deus que foi entregue a Moisés e entregue para eles. Então, eles, com base na lei, eles viviam com base na lei, só que é impossível alguém guardar a lei. Era o seguinte, que são 10 mandamentos, esses 10 mandamentos, eles se subdividem em estatutos que vai a milhares. E a própria Escritura nos explica que há 10 mandamentos. Se guardar 9 e não guardar um, é culpado de todos os 10. Então é humanamente impossível guardar a lei. A lei, o objetivo era apenas mostrar para as pessoas que pecado é pecado. Que uma coisa que a pessoa comete, existe uma lei que mostra que aquilo ali é crime. Então a lei mostra que determinadas atitudes nossas é pecado contra Deus, é crime contra Deus. Entende? O objetivo da lei era esse, mas eles não entenderam. Eles pensavam que a lei era para a salvação. Então, mesmo não tendo condição de guardar a lei, eles procuravam guardar a lei, outros já torciam lá, já... Olha, quando Jesus veio, estava um caos a maneira como os judeus guardavam a lei. Mas o que eles faziam? Eles se apoiavam ali. Então, eles queriam ter a própria justiça deles com base na lei, e dizendo, daí se apresentando diante de Deus, diz, Senhor, eu guardei a tua lei, eu sou justo, agora o Senhor tem que me salvar. Então, o que é que eles pensavam que salvava eles? Eles pensavam que as boas práticas deles na obediência restrita, a lei era que salvava eles. E não era. A lei era para, digamos assim, lapidar a moral deles. Eles não entenderam isso, então eles se apegavam nisso. E o que acontecia? Quando eles se apegavam na sua própria justiça, diziam, não, eu sou justo porque guardo a lei. Aquele que não guarda a lei não é justo. Eles tropeçavam na pedra do tropeço, que era Jesus Cristo. Porque eles não analisavam as escrituras que nos salmos, nos profetas e na própria lei, implicitamente falava de Jesus, apontava para Jesus como o Messias, o Salvador que havia de vir. Tudo o que os profetas falaram que estava nos salvos a respeito de Jesus se cumpriu para que o povo conhecesse que Jesus era o Messias enviado. Mas não, eles se apoiavam na sua própria lei, então eles não podiam admitir que um homem, quando Jesus se revelava para eles como o Messias que veio, que teria que morrer, teria que ressuscitar, né, que eles teriam que se alimentar do seu sangue, da sua carne, simbolicamente, né? Eles não entenderam isso de uma maneira espiritual, eles não tinham condição de espiritualidade. E o que fazer? Eles tentando pôr a própria justiça deles, dizer, não, eu me salvo porque eu mereço salvação, porque eu luto pela salvação e consegui vencer. Então,
fazendo isso, o que eles faziam? Eles tiravam a glória de Deus, aquela glória que era dada para Deus, para eles. O que que fazer? Não, eles não aceitavam que Deus estava dando a salvação de graça para eles. Que a salvação da sua alma era de graça e era por intermédio da justiça de Deus, não da justiça deles. Qual é a justiça de Deus? Que Deus enviou seu próprio Filho para pagar os pecados passados, presentes e futuros de quem acreditasse, né? Quem acreditasse que Deus enviou seu Filho, acreditasse que Jesus Cristo era o Filho de Deus, então recebesse aquele sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo derramado, como a salvação, não a lei. A lei era para mostrar o que é pecado e para a pessoa evitar. Mas para salvar do pecado, era só o sangue do Senhor Jesus, que era o sangue inocente. Entende? Então o que aconteceu? O povo judeu, eles rejeitaram Jesus, aquele povo que na época, né, jogaram fora a salvação, porque eles jogaram fora a justiça de Deus. Eles queriam ser salvos pela sua própria justiça, que não tinha a menor condição. Não tinha a menor condição e não tem a menor condição da pessoa se salvar fazendo boas obras. A única maneira da pessoa se salvar é crendo no Senhor Jesus. E veja bem, apenas isso. Tudo é graça, tudo é Deus que dá, que Deus oferece para as pessoas gratuitamente. Então nós vemos aqui o que aconteceu. O povo de Israel deu um tropeço feio, não conhecendo a justiça de Deus. Hoje em dia, as pessoas tropeçam feio também por não conhecer as Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas que nós mostram a justiça de Deus como que se processa, que é através de crer no Filho de Deus. Entende? Então nós comparando o que aconteceu com Israel e o que acontece hoje nas pessoas que não conseguem crer no Senhor Jesus, é o mesmo problema. A falta de conhecimento. A Israel, falta de conhecimento das Escrituras para que conseguisse entender que Jesus Cristo era o Filho de Deus. O problema de hoje é não conhecer também as Escrituras, a Bíblia, né? Para entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador. Agora veja aqui. Para esta pessoa que diz assim, não, os meus pecados são muitos, eu não tenho salvação. Ou então, como eu pensava, eu era viciado em cigarro, tabaco, e aos 39 anos de idade eu consegui deixar de fumar. Mas eu tentei várias vezes e não consegui, então dizia, meu Deus, o ensinamento errado das Escrituras, o que as pessoas nas igrejas hoje impõem de carga em cima das pessoas, porque se fizer isso, se fizer aquilo, o dedo assim, ó, falta só encostar no nariz das pessoas, você vai para o inferno e tal. Amado, isso aqui dá um desespero, dá uma desesperança nas pessoas. Então o que tem que saber é a realidade da vida. O pai, ele teve o amor tão grande pelo pecador, ele sabia que nós era pecador, mas ele teve um amor tão grande que ele, como não tinha outro jeito de pagar o pecado para as pessoas se salvar, a única solução era o filho dele ser sacrificado em nosso lugar. Por amor a nós, ele fez isso, amado. Ele pôs o seu filho amado lá em sacrifício. O próprio Jesus também, voluntariamente, ele foi como uma ovelha para o matador. Por amor a nós, por amor a essa pessoa que está no pecado, que está abandonando o filho. Para mim não tem solução. Tem sim, e é tão fácil. Porque veja bem o que está escrito em Mateus 18:11.
porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. É o que acontece, a pessoa diz, eu não consigo deixar de fumar, não consigo deixar de beber, eu não consigo deixar das drogas, não consigo deixar da prostituição, do homossexual. Olha, seja lá o que for, amado. Tire isso da cabeça. Se alguém te colocou isso na cabeça, não dê mais ouvido para essas coisas. Olhe para Deus, olhe para o Senhor Jesus, olhe para o amor de Deus por você, quer você quem seja. Ah, mas eu matei, eu sou um assassino. Não importa o que você fez. O que importa, amado, é como que você vê o sacrifício de Jesus em pagamento dos teus pecados para a tua salvação. Deus quer abraçar você, Deus ama você, Jesus quer estar com você, em você, e te dá essa certeza maravilhosa da salvação que não é a tua fraqueza ou o teu vigor, a tua fortaleza que vai fazer diferença de salvação. O que vai fazer diferença de salvação é aquilo que daqui para frente você olhar para Jesus e você dizer assim, eu não consigo, mas o Senhor conseguiu por mim. Eis-me aqui. O Senhor toma a mim como eu sou. Eu estou entregando a minha vida como uma madeira toda podre, carunchada, todo lascado. Que o Senhor vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando e vai deixar um vaso envernizadinho, bonitinho, útil. Entende? É só uma questão de decisão. É uma questão de olhar para Jesus, de valorizar o que Jesus fez, o que Deus fez por você, como fez por mim. Como eu falei, o negócio de fumar, me diziam que eu não podia participar da ceia, que eu não, enquanto eu não largasse de fumar e tal, e nem batizar não podia. Amados, nada disso está no Sagrado Escritura. A pessoa bebe, a pessoa fuma, uma série de coisas que serve para um outro estudo. Por enquanto, para não ficar tão longo o vídeo, basta, amado, saber que Jesus está olhando para a tua alma e não para os teus pecados. Que quando você decidir entender que o amor de Deus por você, que o sacrifício do Senhor Jesus, que o sangue que derramou na cruz para pagar os teus pecados é muito maior do que qualquer pecado que você tenha cometido. Quando você entender isso, quando você entender isso, se entregar a tua vida para o Senhor Jesus, convidar Ele para habitar em você, até limpar, até habitar em você vai se surpreender o que Deus faz na tua vida, como aquelas coisas que você achava que você não podia deixar, vai ser as coisas mais fáceis de deixar. Eu deixei de cigarro. Não critico ninguém que fuma, amado. Eu sei o quanto é difícil, eu não consegui deixar de fumar. Mas o Senhor me fortaleceu. Quando o Senhor me fortaleceu, foi a coisa mais fácil de deixar. Por quê? Não porque a pessoa vai para o inferno porque fuma, porque não pode participar das coisas de Deus, porque é pecado, que nada disso está escrito na Bíblia. O que acontece é que o cigarro faz mal para o nosso corpo, e fazendo mal para o nosso corpo vai estar destruindo o templo do Espírito Santo para o nosso corpo. O problema é esse. Mas isso é só ter confiança em Deus. O Senhor é o maior interessado em nós limpar das coisas que nos prejudicam, das coisas que são nocivas para nós mesmos. Basta apenas nós colocar a vontade, colocar nas mãos do Senhor, que o poder dele faz o resto. Tá certo? Então veja aqui. Jesus, ele não veio assim para o salvo, porque o salvo já está salvo. Ele veio justamente para aquele que está perdido. Não é o que está dizendo aqui? Tem mais uma coisa mais interessante aqui, mais um outro versículo. Quer ver? Veja o que diz nesse versículo. Em Romanos, capítulo 4, versículo 5. Mas aquele que não pratica a lei, não pratica as boas obras, não faz as coisas para dizer, Senhor, eu estou fazendo isso para me salvar. Como tem gente hoje em dia, erroneamente, no meio das igrejas, fazendo jejum, fazendo campanha de oração para se salvar, para mover a mão de Deus, para não sei o quê. Nada disso é preciso. Essas são coisas que depois que a pessoa é salva, então
vai aprender, e não é uma coisa que é obrigatória, porque jejum não tem nada na Bíblia que coloque o jejum como alguma coisa especial. Ou coisa assim. Então, pegue isso que nós estamos falando hoje aqui. Crer, mas aquele que não pratica, ou bem, vamos dizer, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Lembra que o povo de Israel perdeu a oportunidade lá, aqueles povos daquela época perderam a oportunidade com o Senhor Jesus porque eles tentaram usar da sua própria justiça. Então, a justiça deles não foi imputada como justiça, não foi aceita como justiça. Mas o que acontece? Aquele que crê e não faz nada para se salvar, mas crê naquele que justifica o ímpio, justamente, Jesus Cristo veio justificar o ímpio. O justo, o Senhor já justificou, agora falta justificar o ímpio crê no Senhor Jesus para ser justificado. Esse mesmo, o ímpio, o pecador, o tirano. Então, basta apenas crer que Jesus justifica o pior dos ímpios. Quando ele se arrepende, quando ele entende, quando ele entrega a sua vida para o Senhor Jesus, ele pode se dizer que ele era um ímpio. Mas agora não é mais. Agora ele procura viver uma vida piedosa, né? O que acontece? O povo de Israel que tentou se salvar pelas obras, pelo fazer, pelo trabalho deles, tropeçaram e caíram. Mas aquele que não pratica aquelas coisas, não se abaliza na sua própria capacidade, mas se reconhece impossibilitado de se salvar, mas entrega nas mãos de Deus e acredita que o sacrifício do Senhor Jesus é suficiente para cobrir todo e qualquer pecado seu, Deus recebe como justiça isso. Porque crê no Filho dele, honra ele. Entende? Então, aqui você veja que Jesus Cristo justifica o ímpio. Tá aqui. Não tem porque Jesus não pode justificar. Nós vamos dar um exemplo aqui. Ó. Quer ver? O apóstolo Paulo, o que aconteceu? O apóstolo Paulo era perseguidor da igreja. Ele se pegava as pessoas, se prendia lá os cristãos e fazia uma votação, por exemplo, para matar alguém apedrejado. O apóstolo Paulo ele dava o voto dele de sim, para matar apedrejado. Ele odiava, ele perseguia a igreja. E foi perdoado, e veja também o apóstolo Paulo da Escritura. Vamos ver aqui a respeito dele, ó. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 16. Veja o que diz aqui. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse o apóstolo Paulo. Ele está dizendo que Jesus Cristo veio, porque Jesus Cristo viu a coisa terrível que era nesse mundo, teve misericórdia, em vez de me matá-lo, ele me perdoou tudo e me abriu os olhos para mim ver o caminho certo que era. E é isso, amado, que as Escrituras faz. Então, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Esse é o principal motivo da vinda do Senhor Jesus nesse mundo. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o apóstolo Paulo diz, né, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, quer dizer, toda a sua paciência, para exemplo dos que haviam de crer para a vida eterna. Amado, Jesus Cristo hoje está. Jesus Cristo está tendo paciência com você, pecador, porque Ele quer que você se salve, Ele quer dar tempo. O Senhor poderia fulminar e acabar com o pecado há tempos atrás. Mas Jesus está dando paciência, está tendo paciência, está tolerando os teus pecados, de todos os pecadores, né? Aguardando que
o entendimento chegue ao coração dos pecadores. O pecador abraça o Senhor Jesus Cristo, então tenha a salvação. Teve um amigo meu que ele estava até participando de culto na igreja, estava alegre, mas ele começava a pensar uma coisa na cabeça dele. Ele obrigou a esposa dele a fazer um aborto. E aquilo ficou tão pesado na consciência dele que ele julgou assim, que para ele não tinha salvação mais. Porque ele cometeu um crime hediondo, né, matando um inocente que não tinha a menor condição, a menor chance de se defender. Então isso condenou ele, esse ato condenou ele ao ponto que ele achou que não adiantava, que não tinha nada que pudesse salvar ele. Que a única coisa que podia salvar ele era se alguém matasse ele. E o que aconteceu? Ele abandonou, ele me deu a Bíblia dele de presente para mim, não mais, unicamente porque ele não creu. Ele não creu que Jesus tinha a plena condição de dar a plena salvação para ele. Então, o que condena, amado, não é porque a pessoa pecou, porque foi pior pecador. Isso ainda não vai condenar a pessoa. O que condena, olha, vamos ver agora aqui, ó. Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora você pega aqui as letras azuis e a letra amarela. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Simplesmente, amado, crer. Você crê, aqui não está dizendo que quem tem muitos pecados não vai poder se salvar, é só quem tem certos pecados mais leves, que não tá dando nenhum tipo de pecado. Aqui está dizendo que nós cremos, salvou. O sangue de Jesus é suficiente para salvar qualquer pecado. Agora, se não crê por um pecadinho pequenininho comendo. Porque ninguém tem a condição de salvar, por menor que seja o pecado. Outra coisa aqui, ó. João 3,9. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, tem pessoas que se condenam porque não quer deixar de certas coisas. Por exemplo, aquele que rouba não quer deixar de roubar. Eu não vou trabalhar, eu vou viver essa vida. Vai viver por alguns anos, e depois que morrer, e depois que chegar na eternidade. Mas quando eu estiver mais velho lá, daí eu me converto, tal. E que tal se mora amanhã? Se amanhã acontece um acidente, acontece uma coisa, e daí? Aí não tem. Depois que dessa sepultura, amado, não tem mais a oportunidade. E como nós não sabemos dominar esse tempo, a melhor coisa que a gente faz é agora, neste momento, entregar isso para o Senhor Jesus. Porque se daqui uma hora ou duas cai salvo. Sai daqui e vai para o céu. Agora aquele que te posterga, que deixa, que te ama mais, Deus põe para nós o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, como nosso Salvador, e põe do lado as coisas que nos agradam neste mundo. As coisas que são pecado, obviamente, porque tem coisas que não são pecado, tem coisas que são para o nosso prazer, sim, são lícitas. Deus não condena ninguém por determinadas coisas. Mas tem coisas que são pecado que nós devemos deixar. Por exemplo, o que rouba, deve deixar de roubar. Deve deixar essa prática. Então, é isso. Daí nós temos que escolher. Queremos continuar roubando, por exemplo, ou queremos deixar de roubar e ficar com o Senhor Jesus. Se nós ficamos com o Senhor Jesus, se amanhã nós morrer, vamos para o céu. Se ficar com as nossas práticas ilícitas, se amanhã nós morrer, vai para o inferno. É assim que funciona. Então, amado, o que condena é a pessoa não crer em Jesus Cristo. Então, o salvo deve abandonar o pecado. Veja bem, abandonar. É preciso ver nas Escrituras o que é pecado e o que não é. Amado, ensinam por aí que aquela pessoa que bebe bebida alcoólica está condenada, não sei o quê. Não está. A própria ceia do Senhor Jesus foi feita com vinho fermentado. O Senhor Jesus transformou
água em vinho, não põe suco de uva. Então não vamos deixar de ouvir essas invenções evangélicas ou católicas e vamos seguir a palavra de Deus, que é as Escrituras. Então o salvo deve abandonar o pecado. Vamos ver aqui o trecho. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna edificar aquilo que destruir, constitua-me a mim mesmo transgressor. Quer dizer, se eu sei que dando exemplo de roubar, muitos outros, fornicação, mas pegamos o exemplo, roubo, né, como exemplo. Então, se eu sei que roubar é pecado, mas eu vejo o pecado que roubar é pecado dos outros e eu roubo e para mim não é. Eu estou me constituindo eu mesmo como pessoa. Então, amados, aquilo que a gente vê que é pecado, que os outros cometem, tem que entender que na gente também é pecado. Agora, como eu falei, amado, não é porque fala no Espírito que tudo que é coisa é pecado, cortar cabelo é pecado, usar barba é pecado, etc. Então, vamos examinar as Escrituras. Por isso, este vídeo, amado, eu convido a examinar as Escrituras. Simplesmente aceite Jesus confiando nele. E deixe as coisas que lá que você às vezes pensa que é pecado, nem é. E deixa as coisas que realmente são pecado com o Senhor. Ele vai tratar com você de uma maneira que você vai se espantar da força que você vai receber para vencer aquilo que não agrada a Deus. Talvez o teu espírito queira ser obediente a Deus. A tua carne não consegue ser obediente a Deus. Não se preocupe, porque é assim mesmo. Se você aceita Jesus, depois você vai com sinceridade, buscando nas Escrituras aprender para praticar aquilo que dá vontade de Deus, você vai se surpreender como Deus te capacita. Como você vai conseguir coisas que você nunca imaginava ter conseguido. Certo? Agora, não duvide da salvação. Não põe na tua cabeça que você não pode ser salvo. Você pode ser salvo. Você não pode se salvar. Você faça o que você quiser para se salvar. Você não pode. A única coisa que é possível para a tua salvação, como foi para mim e é de todos, é crer que o Senhor Jesus, que Deus, em Cristo Jesus, nos salva de todo pecado. Que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Então vamos ver, veja a certeza da salvação. Como que acontece a salvação? Como não é nada por nossa conta. João capítulo 5, versículo 24, tem 5 itens aqui que mostram que a salvação não tem nada com a nossa vontade, com o nosso esforço. É tudo coisa de Deus. Veja. Na verdade, eu vos digo, que é Jesus que fala, na verdade, eu vos digo, que quem ouve uma das coisas, 5 coisas, uma das coisas, ouve a minha palavra. 2, crê naquele que me enviou, quer dizer, ouve, escuta a palavra de Jesus nas Escrituras, que está escrito, ouvindo essas palavras, entenda e crê que Deus que Jesus é enviado de Deus, que Deus enviou Jesus para a salvação, o Pai enviou o Filho para a salvação. O que diz? Que tem a vida eterna. Essas duas coisas, essas duas primeiras coisas que aconteceram na tua vida, você já pulou para a vida eterna. Você saiu dessa vida miserável, de perdido, de candidato sério ao inferno, ao lago do fogo, e passou para a vida eterna no céu com Cristo. Então, o que precisa? Ouvir o Senhor Jesus através das Escrituras, crer que o Pai o enviou, que nesse momento passa a ter a vida eterna, porque não diz que vai ter, que depois vai ter de estudar, vai ter de ficar bonzinho, vai ter de deixar os vícios, vai ter de... Não é isso que está dizendo. Falou que fez duas coisas.
ouviu o Evangelho, creu em Deus, você já tem o eterno assegurado. Nós vamos ver mais para frente. 3, né? O que acontece? Não entra em condenação, você não tem mais julgamento, ninguém mais vai te julgar e te condenar pelos teus pecados, porque Jesus pagou já. Você acreditou em Cristo, que ele é o Filho de Deus, e que ele pagou os teus pecados lá na cruz do Calvário. Então, você já tem a vida eterna, você não vai mais entrar em condenação, porque senão será julgado, você já foi julgado em Cristo. Mas o que mais passou da morte para a vida? Deu um salto, pulou por cima de todas as outras coisas. Hein? Estava aqui na morte, pulou por tudo as coisas que se tinha de fazer e foi lá para a vida eterna. Maravilha, né? Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Qual é a garantia? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tá vendo? E tendo nele também crido. Você ouviu o evangelho, você creu no evangelho, o que acontece nesse mundo? Você ouve o evangelho, você crê no evangelho, o evangelho diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo pagou pelos teus pecados, que ele foi crucificado, foi morto, que o sangue dele foi derramado para a tua salvação, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, e que subiu ao céu, que está sentado à direita do Senhor de Deus. Você crê tudo nisso, e você não tem medo de falar para outras pessoas. Você crê no coração e com a tua boca se confessa. Confessar é afirmar. Você afirma essas coisas diante de outras pessoas, sem medo, sem sentir vergonha, sem nada. Pronto. Sabe o que acontece? Você recebe o selo da garantia da salvação, porque diz aqui, e tendo nele também no Evangelho, foste selado. Nesse momento você é marcado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Tudo isso, amado, que você faz. Todas aquelas coisas que você pensava em fazer para a glória de Deus, vai para a lata de lixo, nada tem valor. Mas quando você faz essas coisas tão simples de crer em Deus, crer no Senhor Jesus, Deus está sendo glorificado na tua fé. Percebe? Então, quando você faz isso que a Bíblia ensina, você está fazendo para a glória de Deus. E aqui, o que acontece? Quando, nesse momento que você crê, você é selado, o selado que é como aquela mercadoria que você compra, por exemplo, numa loja, mas você não vai levar, a tua casa ainda não está pronta, você ainda falta acabamento, alguma coisa, mas você pega o dinheiro, você vai na loja, já compra todos os móveis para que estiver pronto você ir buscar e pôr os móveis nessa casa. Quando se compra lá, você paga lá, o que acontece? Eles colocam lá aquele selo assim, vendido. Significa que tem dono, que ninguém mais pode pôr a mão ali. Meu amado irmão, irmã, amigos que veem este vídeo, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, como explicado aqui, essa pessoa é selada com o Espírito, é selada com a garantia, porque o penhor é garantia. Você vai na Caixa Econômica, você precisa de alguma coisa, você deixa lá uma joia lá como garantia de que você vai pagar, que você vai restituir lá. Assim é a mesma coisa. O Espírito Santo é essa garantia, esse penhor de que o nosso Senhor, aquele que nós temos, ele vai nos buscar. Nós estamos com uma mercadoria que o Senhor comprou para ele. Nada mais pode, não tem pecado, tá, que possa arrancar esse selo do cristão. Não tem. Você está selado. Agora, como nós dissemos, Jesus Cristo não é ministro do pecado, não é porque tem a garantia da salvação, que agora eu vou pecar mais ainda, vou deitar e rolar na lama do pecado. Não. O Espírito Santo vai trabalhar na tua vida e você vai ter prazer nas coisas de Deus, nas coisas honestas, e você vai se enojar das coisas que fazia antes, vai se enojar do pecado, você vai ter repulsa. Não precisa você se esforçar para ter. O Espírito Santo vai fazer isso para você.
Então, fica aí a gente encerrando este vídeo, né? A gente fica estas palavras aqui para você. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos, não está dizendo, aqueles que se esforçaram para se salvar, foram feitos filhos de Deus. Não, está falando todos quantos o receberam. A questão é receber, é crer e receber. Diz, Senhor Jesus, toma conta da minha vida. A partir de agora, o Senhor é Senhor. O que é Senhor? Senhor é aquele que manda. E eu sou servo. O que o servo faz? Obedece. Então Jesus que é Senhor e Salvador. É isso que é receber Jesus. Dizer, Senhor, eu te recebo como meu Salvador pessoal, único e suficiente. E como meu Senhor também. Daqui para frente eu quero receber as suas ordens e cumprir as suas ordens e não mais fazer o que eu gostava de fazer. Então, a todos que receberam devem o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não adianta a pessoa dizer que a pessoa tem que crer, tem que acreditar. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veja bem que diz aqui essa letra destacada aqui. Nasceram da vontade de Deus. Então, quem que são os salvos? Quem que tem os que têm a garantia da salvação? Aqueles que nasceram de Deus. Quer dizer, não é aquele que diz, hoje eu vou aceitar Jesus como meu Salvador. A minha namorada, se eu não aceitar Jesus, ela vai me abandonar. Então eu vou aceitar Jesus para ficar com ela. Quer dizer, teu coração vai estar na tua namorada e não no sacrifício de Cristo. Aí não. Aí não nasceu de Deus. Porque aquele que nasce de Deus, amado, ele ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma água que vai lavando a sujeira nossa dos pecados. Vai nos moldando aos poucos. Então, essa pessoa que tem essa vontade no coração de fazer o que Deus quer que faça. Senhor, eu gostaria tanto de ser como o Senhor quer que eu seja, mas eu não consigo. Beleza, não consigo. Deixa de lado, deixa para o Senhor. Agora, abre o coração para Deus, confia em Jesus para ser o Senhor da tua vida, teu Salvador. Pronto, está resolvida a situação. Ok? Não vamos, amados, cair neste erro de Israel, este erro do povo de Israel, de achar que eles podiam ser salvos, né? Através das suas obras, através da sua santidade, através do que eles poderiam fazer. Ninguém consegue se salvar por si, nem por outra pessoa. É só através do Senhor Jesus. Tá bom? Meu prezado, eu creio que pessoas que estão nessa situação, achando que a salvação é complicada, que não tem condição, eu creio sinceramente que tem pessoas que vão ver este vídeo. Olha bem, ouça o que a gente falou e compara com as escrituras e não perca tempo. Aceita o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, creia que Ele é o Filho de Deus, creia que o sangue dele te livra, te lava, te livra de todo pecado e que está presente a você, a Deus medido, ao Senhor limpo de tudo. Creia que o preço do teu pecado, que você não podia pagar, Jesus pagou por você. Está pago, não tem mais. E peça ao Senhor graça e força para aquilo que então te abençoe e te sustenta ali para que você siga as pisadas do Senhor. Tá bom? Terminamos este vídeo por aqui. Eu agradeço por a tua atenção. Agradeço aos amigos e irmãos que com certeza vão compartilhar este vídeo para que mais pessoas vejam, que vão falar do Senhor Jesus, vão falar da salvação, que vão ajudar, amados, a tirar da mentalidade das pessoas essas coisas erradas que ouvem em certas igrejas por aí, que não tem nada a ver com a salvação, tem nada a ver com o pecado. Entende? Vamos mostrar às pessoas que lutem
é contra o pecado, para viver uma vida mais da maneira que agrada a Deus. Mas que não perca a esperança da salvação. Sabe que a salvação é pelo aceitar o Senhor Jesus, por receber Ele, por crer nele, e não por outra obra nossa que seja. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que a graça de Deus seja abundante aí com você, com a tua família. Pode por mim também, pela minha família. Eu tenho orado por você, pela tua família. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo, então. Até lá, portanto, na paz do Senhor Jesus. Fique com Deus.